Olá, meu irmão, olá, minha irmã. A paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. É uma honra estar mais uma vez aqui compartilhando com você da palavra de Deus. Essa que é a fonte de luz, é fonte de vida, é alimento diário para que a gente possa viver diante das bênçãos de Deus. E hoje nós chegamos ao fim. Hoje é a última parte da Carta aos Gálatas, capítulo 6. E foi uma caminhada muito linda, conhecer a preocupação de Paulo, bem como a demonstração dele toda de fé, perante a tudo que ele já passou, e que ele havia passado na vida, de onde ele veio, as decisões que ele tomou. Tudo isso ele conta um pouquinho aqui para nós. Mas principalmente nessa carta aos Gálatas, ele externa a preocupação dele mediante um povo que já tinha conhecimento do Evangelho. Porque Paulo aqui ele fez um trabalho lindíssimo nessa região. Porque Gálatas não era só uma comunidade, era uma região. Então ele literalmente catequizou, ele literalmente mostrou o Evangelho a todo esse povo, como muitas curas, né? Esse povo foi curado, esse povo foi liberto, e tudo através de Jesus. Porém, era um povo que estava tão acostumado a viver debaixo de regras, que na primeira oportunidade, mediante algumas pessoas infiltradas ali no meio, elas se deixaram levar por elas e estavam retomando ao caminho antigo, ao caminho da lei, onde não havia mais necessidade, porque Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi o último cordeiro a ser imolado, o último cordeiro a ser sacrificado. Ele deu a sua vida por nós, não para invalidar a lei, mas se equiparar à lei. A lei de Moisés não era uma lei falha, era uma lei necessária para aqueles tempos, para que aquele povo começasse a entender, e justamente por causa da quantidade de pecados e de iniquidades, a partir dela, eles começassem a ser doutrinados. Mas chegou um momento em que a lei deixaria de existir. E esse momento foi quando Cristo decidiu entregar a sua vida por todos nós. Porém, esse povo, ele estava tão acostumado a viver debaixo daquelas regras, debaixo de uma doutrina, que eles começaram a retornar ao passado. E essa era a preocupação de Paulo nessa carta. Então, antes de nós começarmos a leitura do Evangelho, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, porque ao ativar o sininho, você está ativando as notificações. Todas as vezes em que uma palavra é postada, uma reflexão da palavra é postada aqui no canal, você vai ser notificado, tá? Ah, outro detalhe, curte também esse e os outros vídeos que já estão no canal. O YouTube entende que você gostou e, consequentemente, esse é um assunto, né, muito bom para ser compartilhado com outras pessoas. Então, ele vai representar esse e os outros vídeos, ele vai apresentar, na realidade, né, esse e outros vídeos para outras pessoas. Vamos lá? Gálatas, capítulo de número 6, verso 11 a 18. Vejam com que letras grandes estou escrevendo a você, de meu próprio punho. Os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Fazem isso para não serem perseguidos por causa da cruz de Jesus. De fato, nem mesmo os próprios circuncidados observam a lei. Eles querem que vocês se circuncidem, apenas para que eles se gloriem de ter marcado o corpo de vocês. Quanto a mim, que eu não me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que me importa não é a circuncisão ou não circuncisão, e sim a nova criação. Que a paz e a misericórdia estejam sobre todos os que seguirem essa norma, assim como sobre todo Israel de Deus. De agora em diante,
ninguém mais me moleste, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém. Que lindo, né, essa finalização dessa carta de Paulo. Aqui teriam muitos significados que a gente poderia discutir, mas eu não vou entrar em muitos detalhes por causa do nosso tempo. Eu quero me atentar aqui do parágrafo 12 em diante. Os que querem impor-lhes a circuncisão são aqueles que estão preocupados em aparecer. Irmãos, esse povo que quer aparecer eram chamados judaizantes. Era um povo que estava infiltrado no meio ali dos Gálatas e eles tentavam impor novamente a lei da circuncisão. Para eles, um cristão judeu, ele só era cristão legítimo se ele fosse circuncidado. E Paulo fala, não é uma circuncisão que vai te tornar melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Não é uma marca no corpo deixado por uma regra, por uma doutrina, que vai fazer você ser classificado, eu vou usar esse termo, como cristão verdadeiro. O que vale é o que você traz aqui dentro do teu coração. Não é uma marca. Quantos profetas, ou melhor, falsos profetas, nós vemos no nosso dia a dia, ainda hoje, tentando impor regras para que as pessoas vendam as suas crenças e as suas creditudes, para que elas possam literalmente ser glorificadas ao invés do nome de Jesus. Quantas pessoas, e a gente já viu isso em muitas doutrinas por aí, que acabam exigindo dinheiro de uma pessoa, de um servo, para que ele seja batizado. Quantas vezes nós ouvimos e vemos relatos de pessoas que se utilizam do medo para poder coagir uma pessoa que está ali desesperada buscando o reino de Deus. Não se deixe amedrontar, não se deixe escarnecer por essas pessoas. Esse tipo de pessoa, ela está querendo simplesmente a glória dela e nada mais. Jesus não pediu nada em troca de nós. Ele não falou, tá, gente, eu vou descer a terra, vou viver como qualquer outro, vou começar a pregar, aos meus 33 anos vou ser crucificado e a partir daí eu quero que seja então me dado algo em troca. Jesus nunca falou isso. Jesus nunca pediu nada em troca. Nunca. Tanto que o evangelho dele é um evangelho livre. Nós temos livre-arbítrio para escolher aquilo que nós queremos fazer da nossa vida. O caminho pelo qual nós vamos seguir, esse caminho nos leva, sim, à salvação. Mas a justificação dessa salvação não é feita por meio de regras impostas por alguém ou uma doutrina na qual nós temos que marcar o nosso corpo, deixar que alguém tome isso como verdade para nós, nos dê isso como verdade, para que nós nos tornemos cristãos. Verdadeiros cristãos. O Evangelho de Deus é livre e foi isso que o Paulo pregou. Paulo teve que provar a essência do seu cristianismo devido à sua história de perseguição aos cristãos. Mas ele foi um homem que se deixou, ele permitiu ser tomado pelo Espírito Santo. Ele permitiu que Deus entrasse na vida dele e modificasse toda a estrutura dele. Por isso que ele fala, não é uma circuncisão, não é ser circuncidado, não ser circuncidado, não é carregar a marca do corpo por conta de uma doutrina, não. Ele mesmo fala que as marcas que ele tem orgulho do corpo dele são as marcas do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Cristo, porque Paulo foi perseguido depois de se tornar cristão, depois de aceitar o Evangelho de Cristo.
abandonou as leis, abandonou a perseguição aos cristãos e passou a ser perseguido. E a partir dessas perseguições que ele teve, ele sofreu demais. Então ele sentia na carne, ele via na carne essas marcas. Mas não eram marcas que faziam com que ele se sentisse melhor cristão que qualquer outro. Muitas vezes, meus irmãos, nós, quando vamos ajudar na igreja, num culto, nós colocamos um coletinho, nós vestimos uma camiseta e muitas vezes nós nos sentimos melhores que qualquer outra pessoa. Ou porque vamos pregar a palavra para os demais. Nós precisamos nos posicionar e entender que a palavra é dada por Deus. Nós somos apenas um instrumento. Que hoje pode ser eu, amanhã pode ser você. Qualquer um. O Evangelho é livre. O Evangelho não nos obriga de nada. Porém, ele nos diz: se eu quiser caminhar com Cristo, claro, eu tenho sim que confiar nele e aceitar que ele faça parte da minha vida. E a partir desse momento, não sou eu mais que transmito a palavra a você. É o Espírito Santo que é através de mim. É o Espírito Santo que através de um colega, que através de um padre, que através de um profeta, vai agir. Nós não somos nada. Nós somos pó. Viemos e voltaremos ao pó. Isso aqui é só uma passagem. E é essa passagem, é como nós estamos durante esta passagem, que vai nos justificar para que a gente possa entrar no reino de Deus. Não são os sacrifícios que nos obrigam a nos acovardar diante do Evangelho. Não. É a tomada de decisão em função de ser Evangelho, em função de viver o Evangelho. Então, que nós sejamos como Paulo. Que nós possamos ser menos para que o Deus, para que o Espírito Santo, para que Jesus habite em nós. Para que essa trindade faça parte de nossa vida. E a partir desse momento, quem olhar para nós, sinta que em nós há algo diferente. Não que nós somos melhores que outras pessoas. Não. Nós somos iguais. Mas apenas nós queremos que o Evangelho seja visto, entendido, aceito, interpretado por todos. Por isso hoje esse Evangelho é para você. Se você parou para ver esse vídeo, se você parou para ler essa escritura hoje, esse Evangelho hoje, essa carta aos Gálatas, que são os últimos versículos dela, pensa bem. Pensa bem. A quem você está dando crédito à tua vida? Há doutrinas que nunca vão te levar a nada e vão vangloriar apenas uma ou outra pessoa. Não. Opte pelo Evangelho de Cristo. Aceita o Evangelho de Cristo na tua vida. Aceita tomar o Evangelho como ponto de partida. Aceita que foi Jesus que morreu na cruz por você. Que morreu na cruz por mim, por todos nós, para nos libertarmos dos pecados que nós temos. Traga consigo essa verdade. Busque essa verdade em Cristo. E peça todo dia que Ele se faça presente na tua vida. Para que você não aceite, para que você tenha sabedoria de identificar quem chega para você apenas com uma ideologia de uma seita, uma ideologia de um falso cristianismo. Peça a Deus que esteja com você através do Espírito Santo, para que você renegue qualquer doutrina que te afaste de Cristo. Aceita Jesus como seu único Salvador. Aceita o Espírito Santo como o único mediador entre você e Cristo. E você vai observar o quanto a tua vida vai mudar. Que essa carta de Gálatas tenha entrado no teu coração. Que ela faça parte dos teus dias. E que você possa daqui para frente querer saber mais e mais e mais da vida de Cristo
e de como você pode se beneficiar desse evangelho poderoso na tua vida. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam presentes sempre contigo, meu irmão.